A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alessandro. Você sabe que para nós é uma imensa satisfação estarmos aqui juntos para glorificarmos o nome daquele que é, que pode, que tem, que faz, que está presente entre nós, manifestando a tua glória para clarividenciar toda a obra consumada. Para você que pela primeira vez se encontra aqui no canal, não vou dizer que caiu de paraquedas, porque eu sei que existe uma convergência em Cristo. E você que entrou aqui, é Deus que te trouxe para ouvir a palavra de Cristo Jesus. Deus quer mudar a sua realidade. Então, cabe a mim lhe abençoar. Seja muito bem-vindo no Senhor. Juntamente com todos os demais que assiduamente nos assiste, nos acompanha, vem tomando posse da palavra, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, e de bom grado recebem, por isso estão crescendo e prosperando. A todos que a mão forte do Todo-Poderoso esteja aberta e estendida para cada um de vocês. Não muito obstante, eu desejo declarar, sob as autorizações divinas, uma revelação que o Senhor nos confiara. Mas observe, antes de entrarmos na parte da reflexão profética, ou profética, eu gostaria de lhe pedir, você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, é totalmente gratuito. Aqui embaixo tem uma palavra inscrever-se, você pode clicar, do lado tem um sino, clicando, você será notificado toda vez que estivermos aqui, e do outro lado tem aquele joinha, que clicando acabará ajudando o nosso canal ser relevante, ir avante e prosseguir falando de Jesus Cristo aqui neste canal. Já se inscreveu? Já ativou-se no sino e no like? Deus abençoe grandiosamente a tua vida e a tua casa. Observe, a reflexão de hoje é acerca dos salvos que serão retirados da grande festa, do grande banquete, sim, que o Senhor tem preparado no céu para todos aqueles que são um com Ele. Observe a minha expressão. Não é para todos que estão com Ele. Não é para todos que são por Ele. E não é para todos que são por meio dele. É só para todos, ou para aqueles que se faz um com ele. E deixa eu abrir um parênteses e já fechá-lo aqui para que você me compreenda. O nosso objetivo aqui não é negativar personagens bíblicos, jamais. O nosso objetivo, ou as nossas metas aqui, é, primeiro, glorificar a Deus. Segundo, trazer revelação, luz para quem precisa. E terceiro, refutar as trevas, o engano e a cegueira que o diabo semeia na vida de muitas pessoas. Então, propondo-se ao tema que o Senhor nos confiara, alguém pode se perguntar: pastor, eu sou salvo e me ensinaram que Jesus Cristo nos arrebatando, aonde ele for, nós estaremos com ele. Sim, é verdade? Eu confirmo, é verdade. Mas só para aqueles que já são um nele aqui na terra. Está pegando a revelação? Para todos que estão com ele,
Você vai ver o texto que nós vamos ler aqui, preste muita atenção. Você que está no ambiente doce da sua sala, redobre a sua atenção para conferir os textos. Que você perceberá que é verdade que aonde Cristo estiver, nós estaremos com Ele. Quem é esse grupo? Os cristãos verdadeiros, os que se fizeram um nele, os que agora unificaram-se nele a tal ponto que não vive mais os mesmos, mas Cristo vive neles. Observe, você, de repente, que sinta a misericórdia de Deus, tem desejo de arrepender-se, arrependa. Mas para você que é um verdadeiro cristão, esta palavra foi orientada e autorizada por Deus para que você seja edificado e regozije no Espírito, ao ponto de ser um canal de bênção de Deus para confirmar a cristandade na vida dos demais. Agora, partindo para os textos, leiam comigo, capítulo de número 22. Capítulo de número 22 de Mateus, e antes de lermos esse capítulo, o Espírito está falando aqui comigo. Diga outra vez que é só aqueles que são um com Cristo aqui na terra. Se você é por Cristo, se você é com Cristo, se você é por intermédio de Cristo, ou se você é para Cristo, você está fora deste grupo. Com isso, eu desejo te alertar. Arrependa-te, vê de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Pois, senão, até o castiçal será removido, diz Apocalipse capítulo 2. E, para vocês que vivem legitimamente, verdadeiramente, genuinamente, o Cristo em vossas vidas, se alegrem. Em Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que vós não estáis na carne, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se o tal não tem o Espírito de Cristo, o mesmo não pertence a Cristo. De repente, você é usado pelo Espírito, você tem os dons do Espírito, você tem os ministérios do Espírito, você anda com Espírito, conhece o Espírito, mas não conhece a Cristo. As igrejas, uma boa parte delas, conhece o Espírito, mas não conhece a Cristo. Disse Paulo em Romanos 8, 9. Capítulo 8, versículo 9. O tal não pertence a Cristo. Mas para vós que pertençais a Cristo Jesus, observe, Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 11, diz assim: E quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes apropriadas. Então, este lhe perguntou: Amigo, pega essa palavra. O que o rei vai perguntar? Amigo, aleluia, glória a Deus. Como entraste às bodas, sem teres vestes apropriadas? E o texto diz que ele emudeceu. Versículo 13. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-o de pés e mãos, tomai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Está conferindo na sua Bíblia? Mateus capítulo 22, a partir do versículo de número 11 ao 14, existe uma festa, nós sabemos que essa festa será realizada no céu, trata-se das núpcias, trata-se das bodas do Cordeiro, e estará presente os salvos.
E existe um grupo que, antes de ser arrebatado, preste atenção, existe um grupo que, antes de ser arrebatado, partiu e é salvo e se encontra no céu agora. O texto diz que, ao meio da festa, o rei, que representa o Pai, estará passando por ela. E avistou uma pessoa ali que não estava trajado apropriadamente. Está pegando a revelação? E o texto diz que o rei pergunta: como entraste aqui? Nós bem sabemos que a entrada deste grupo no céu é por um dom, que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, dom gratuito da salvação. Versículo 9, que não depende de comportamento humano. Estou recitando Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Agora, observe, pastor, tem mais um texto que nos dá claridade que muitos serão tirados do reino, como este homem foi tirado do reino em que estava realizando uma festa? Sim. Em Mateus capítulo 13, sim, no versículo de número 41, diz assim: assim mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino, Mateus capítulo 13, versículo 41, todos os que servem para escândalo e todos os que praticam a iniquidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, o que é iniquidade, o que é escândalo. Essas duas características são pecados, o pecado de crente salvo. Quer saber mais? Aqui no canal eu tenho vídeo falando dos filhos do reino, que serão tirados do reino e lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Como está escrito em Mateus, no capítulo 8, versículo de número 11 e 12. Capítulo 8, versículo de número 11 e 12. Vamos conferir? Mateus, diz assim o texto: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 12 e capítulo 8. Está pegando a revelação? Agora, observe isso. O rei, segundo Mateus, capítulo de número 22, que traz consonância com Mateus capítulo 13, mandará um grupo ser retirado do reino, Mateus 22, especificamente da festa, e será lançado nas trevas, que está bem posicionado uma grande fornalha que Deus criou. Note isso, vai tomando nota. O texto sagrado nos diz que este homem é revelado pelo rei como amigo. Quem é este amigo? A Bíblia Sagrada revela, pastor? Sim, revela. E veja a diferença dessa revelação. Por quê? Porque muitos personagens bíblicos, Deus disse: este é meu amigo. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23, está escrito que Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus chama-o de amigo, porque creu e foi-lhe imputado isso por justiça. Presta atenção. Em João, capítulo 15, versículo de número 14 e 15, diz que os discípulos não seriam mais chamados de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe tudo quanto o seu senhor deseja fazer, mas o amigo acaba conhecendo. Em Mateus, capítulo de número 26, versículo 50, Jesus olha para Judas e diz: a que vieste, amigo? Então observe que todos esses textos que estamos citando é Jesus Cristo, é Deus falando acerca de algumas pessoas que ele tem por amigo ou amigos. E o texto sagrado aqui, o rei diz, o rei revela: como entraste aqui, amigo? E um personagem bíblico declara-se amigo de Deus.
e define por que é o mesmo revelado em Mateus, capítulo de número 22. Se você abrir no Evangelho de João, capítulo de número 2, João, capítulo de número 3, versículo de número 29, observe o que o texto diz acerca de João Batista. Já entreguei. Quem é este amigo? João Batista. E eu vou dar aqui textos que evidenciam por que João Batista terá que sair da festa de núpcia ou das bodas. E o mesmo é uma representatividade de muitos membros das igrejas. Capítulo 3, versículo 29 diz assim: quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está de pé, ao seu lado ouve. Pegou a revelação? Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, ele não se considera membro da noiva ou da esposa, melhor dizendo. Ele se considera apenas como amigo do noivo ou do esposo. Está pegando a revelação? E ele continua, que está ao seu lado e não nele, e o ouve. Se regozija grandemente com a voz do esposo. Assim, pois, o meu gozo está cumprido. Observe o que ele está dizendo, que a alegria dele já foi satisfeita, o gozo dele já foi cumprido. Logo, entendemos por que ele diz isso. Existem textos na Bíblia que provam a reprovação de João Batista. E eu quero aqui citar Mateus capítulo 11, versículo de número 11. Você que pode acompanhar, toma nota, que é um dos textos muito mal compreendido por muitos salvos na terra. Mateus capítulo de número 11, versículo 11, diz assim: verdadeiramente vos digo, observe, verdadeiramente vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Está pegando a revelação? Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O que isso significa? Que João é nada. Na terra, não teve alguém maior nascido de mulher, mas no céu, o menor é maior do que João, por causa da sua reprovação. Agora observe textos que revelam a reprovação de João Batista, o amigo. No Evangelho de João, o evangelista, o apóstolo, no capítulo 1, você que pode, abra, no versículo de número 31, diz assim: eu não o conhecia, são palavras de João Batista, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar em água. Então, observe, o objetivo do ministério de João Batista era abrir o caminho. Ele é a voz daquele que clama no deserto. Ele abriu o caminho que ele mesmo julga nem ser digno de desatar as sandálias daquele que vem após ele e que batiza com fogo. E o texto diz que o objetivo dele era batizar com água até que Cristo fosse revelado. Escreva aqui embaixo. O objetivo de João Batista era batizar com águas no Rio de Jordão, até que Cristo fosse revelado. Você escrevendo, os demais que estarão acessando esse vídeo estará também lendo seu comentário e entendendo melhor a palavra de Deus. Redobre a sua atenção, vem comigo até o final. Você que acabou de chegar e pegou o vídeo pela metade, escute. Estou falando que o amigo de Mateus, capítulo 22, que o rei se refere é João Batista. E já citei
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, em que o mesmo se põe como amigo do esposo e da esposa, e não a própria esposa, o membro da esposa, o membro do corpo do esposo. Ele diz que está ao lado e ouve, e esse gozo já lhe foi ortogado, satisfeito, cumprido. E citei também João, capítulo 1, versículo 31, que diz que João Batista não conhecia a Cristo. Observe, o versículo de número 32 ao 34, Deus vai falar com ele e diz assim: e João ainda deu testemunho dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Isso é João dizendo, eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, olha, agora é Deus, aquele sobre quem vires descer o Espírito e o mesmo permanecer sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Logo após João dar testemunho do porquê ele veio à Terra, e também dar testemunho de ter visto o Espírito descer e repousar 7 vezes, isso aconteceu na vida de Jesus. Se quer saber sobre esse assunto, tem um vídeo aqui no canal. Observe, no versículo 35 diz assim, no dia seguinte, João se achava lá de novo, na companhia de 2 dos seus discípulos. Ao ver que Jesus passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Então vamos lá, ponto A. João disse no capítulo 1, versículo 31, que o objetivo dele é batizar com água até que Cristo fosse revelado. O versículo 35 vai nos dizer que ele continuava lá, mesmo depois que Cristo foi revelado. Primeiro sinal de reprovação é fazer as coisas para Deus sem seguir ao Filho de Deus. Consegue marcar aqui embaixo? Fazer as coisas para Deus sem seguir o Filho de Deus. Segunda reprovação de João, está aqui no texto. No versículo de número 36, que quando ele vê Jesus passar, ele diz, eis aí o Cordeiro. No capítulo 1, versículo 29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a diferença, pastor? Tem, imensamente. Porque no versículo 29, a revelação é de um cordeiro cujo sacrifício é transcendental, é universal, é mundial, porque ele tira o pecado do mundo. Agora, no versículo de número 36, é só um cordeiro o Cordeiro de Deus, ou seja, é regional, entre aspas, estadual. Veja como ele diminui o sacrifício do Cordeiro de Deus. Não obstante, olha a terceira palavra que ele cita, e vai ficando, o caldo vai ficando mais grosso de reprovação. No capítulo de número 3, versículo de número 27, já não é mais cordeiro, é homem. Olha que João diz, não pode o homem receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. E ele se referia a quem? A Cristo Jesus. Quem começou tendo a revelação de um cordeiro que tira o pecado do mundo, diminuiu para Cordeiro de Deus e agora reconhece apenas como homem. Você está tomando nota das evidências de reprovação da vida de João Batista? Observe, não obstante a isso, se você estudar todo o capítulo 3, a partir do versículo 22 do Evangelho de João, além dele ficar no Jordão por um tempo e não seguir a Jesus, se contradizendo nas suas palavras, ele percebe um desconforto muito grande. E o texto sagrado nos diz
que ele vai para outra região batizar. Observe isso, 3:22 a seguir do Evangelho de João. Depois disso, Jesus veio com seus discípulos para a terra da Judéia e esteve ali com eles e batizava. Ora, João estava também em Enom, fontes perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e muitos corriam para lá e eram batizados. Observe isso, porque João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre certos judeus e os discípulos de João houve discussão a respeito da purificação. E viera João e lhe disseram: Mestre, saiba que aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, a respeito de quem deste testemunho, batiza, e todos concorrem a ele. Ao ponto que João disse: Não pode homem receber coisa alguma se não lhe for dado ou se não lhe for dada do céu. Observe isso. João não segue a Jesus, fica por um tempo nas águas do Rio Jordão. Jesus Cristo cerca-o para voltar, dar-lhe sentidos proféticos, mas o mesmo ignora os sinais de Deus e vai para as águas de Salim. Você está observando isso? E é uma discussão sobre batismo. O capítulo 4 do Evangelho de João vai nos explicar que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. E não é sobre isso que eu quero falar. Mas voltando no capítulo 1, ouça, o versículo de número 37 diz assim: Os dois discípulos ouviram-no falar, imediatamente seguiram a Jesus. E voltou-se Jesus, e vendo que o seguiam, disse-lhe: O que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido quer dizer mestres, onde mora? Então disse-lhes: Vinde e vede. Eles foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele todo aquele dia, e já estava próximo a hora 10ª, que traduzido para o horário romano era às 4 horas da tarde, ou às 16 horas. Observe isso. 2 dos seus discípulos estão com João. Por quê? Número 1, o testemunho de 3 são verdadeiros. Para não deixar dúvida. Número 2, quando Jesus passa, é Deus dando uma oportunidade para João segui-lo. Não segue. Número 3, os discípulos passaram a seguir a Jesus, reprovando João, que não o segue. Está compreendendo? Porque o rei se refere ao homem da festa como amigo, com vestes inapropriadas. Este João, e abro parênteses e já fecho, o objetivo não é negativá-lo, não é cancelá-lo, jamais. O objetivo é glorificar a Deus, trazer luz a você e refutar o engano das trevas. Mas é este João Batista, considerado pelo profeta Malaquias como mensageiro, como anjo do Senhor, no capítulo 3, o mesmo que vinha no espírito do profeta Elias, na graça, na unção do mesmo. É este João que está sendo agora pedido para se retirar da festa das bodas do Cordeiro, das núpcias. Você está pegando a revelação? Separa João, que representa um grupo que conhece a Jesus e é usado pelo Espírito. João conhece a Jesus e era usado pelo Espírito. Tem dom ministerial profético. É voz de Deus na terra. Mas foi reprovado por não querer ser um com o Filho de Deus em Cristo Jesus. O mesmo será retirado da festa, que tal representa grupos que são chamados pela Bíblia de igrejas. Eu te convido a prestar mais atenção à sua vida espiritual. Sim, você que depende de oração diária. Nada contra fazer oração por você. Nada contra jejuar por você. Nada contra revelar ou entregar uma revelação específica para você.
Mas de nada adianta se você granjear na terra e ser expulso no céu. Esse é o objetivo desse vídeo, trazer a luz da palavra, a revelação de Deus a você. Não é em vão que vai haver um tribunal de Cristo Jesus. E antes, diz o texto, que aqueles que estarão lá com vestes inapropriada, e digo antes do arrebatamento, conseguiram chegar lá, os mesmos terão que ser retirados. Se vai acontecer isso com aquele que disse que é amigo de Deus, amigo de Jesus Cristo, abra o teu olho, se revista de Cristo, se revista do novo homem. Não se contente apenas de ser um membro de igreja ou fazer parte de igrejas. Deus quer te revestir de Cristo Jesus. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, teve tomando nota dos textos, dos versículos, dos capítulos, conseguiu pegar a revelação e chegou conosco até aqui? Então, eu quero lhe pedir, se não é inscrito ainda nesse canal, inscreva-se. Do lado tem o sino e do outro lado tem o joinha. Clicando, ativando-se, é totalmente gratuito e você estará nos ajudando a plataforma levar a palavra de Deus. Quero pedir a você mais um pedido. Se você tem utilizado os nossos vídeos para evangelizar os que você mais ama, os que você tem mais apreço, aqueles que você consegue acessar, tem um carinho enorme, eu te apoio. Continue. Divulgue esse vídeo a 2, 3 amigos ou amigas no seu WhatsApp. Se puder, poste em grupos ou no seu status. Você que